Começando o grande expediente, o Heitor Schultz, nosso companheiro do PSB. Senhora Presidente, Creuza Pereira, quem saúdo, homenageio nesse dia as mulheres, em especial as trabalhadoras rurais, também as mulheres parlamentares, nossas colegas, senhores deputados, estimado povo brasileiro. Nesse grande expediente, trago a essa tribuna um exemplo de retrocesso inexplicável, que é a tentativa de mudança nas regras do benefício de prestação continuada, o BBC. E na aposentadoria rural também, ambos contidos na PEC 287. Trabalho recém-publicado pelo Banco Mundial, da métrica mais precisa a algo que se testemunha diariamente nas ruas das grandes cidades desse país, que a recessão econômica levou ao crescimento pela primeira vez em mais de uma década do número de brasileiros pobres e miseráveis. Infelizmente, calcula-se que a taxa nacional de pobreza tenha se elevado de 7,4% para 8,7% em 2015, em razão da alta brusca do desemprego. Com nova deteriorização do mercado de trabalho em 2016 e nada além de um início de convalescença neste ano, a cifra tende a aproximar-se dos 10% da população. Serão cerca de 20 milhões de adultos e crianças vivendo em domicílios nos quais a renda por morador não ultrapassará os R$140 mensais. Esses valores de 2011, utilizados como referência do estudo, hoje 192. Sob a linha da indigência, em que o teto de rendimento é reduzido à metade, estarão mais de 8 milhões de brasileiros. Critérios mais rigorosos de classificação, evidentemente, mostrariam contingentes ainda maiores. O que importa, entretanto, é a tendência e as suas implicações para as políticas públicas. Na conjuntura de severa restrição orçamentária, que tão cedo não será superada, as ações sociais devem concentrar-se na parcela mais vulnerável da população, hoje inflada por desempregados urbanos que voltaram à pobreza. Se mal se fazem ouvir nas negociações congressuais diárias, os mais carentes agora compõem uma fatia ainda maior do eleitorado. Antes mesmo que o combate à pobreza se tornasse um dos pilares dos sistemas de proteção social, a Constituição de 88 passou a garantir aos pobres, idosos acima de 65 anos e aos portadores de deficiência um benefício não contributivo, livre de condicionalidades, no valor de um salário mínimo que lhes permitisse sobreviver dignamente. No caso das aposentadorias rurais, também se assegurou aos pequenos produtores em regime de economia familiar, logo com baixa capacidade contributiva, porque envolvidos com seu sustento, o direito e o benefício previdenciário independente de contribuição prévia nos termos exigidos dos demais trabalhadores. O Brasil foi dos primeiros países em desenvolvimento a aplicar a regra vigente nas economias avançadas, que através dos regimes de repartição simples, contempla com sua aposentadoria básica aqueles que não tiverem condições de contribuir plenamente. Ora, senhora Presidente, senhores deputados e colegas, a PEC 287, da reforma da Previdência, é um tsunami. Joga para fora o que nos permitiu ser mais efetivos na luta contra a pobreza e a desigualdade nos anos recentes. Pretende eliminar o diferencial de menos 5 anos para a aposentadoria do trabalhador rural, estabelecendo idade mínima equivalente ao trabalhador urbano, ora 65 anos. Ignora as condições assimétricas de trabalho e de vida entre o meio rural e o meio urbano, cujo hiato agudo perdura, como confirmam os estudos do próprio IBGE. Se faz isso em nome da uniformidade nas idades mínimas. Como justificar, então,
a elevação de 65 anos para 70 para o benefício de prestação continuidade aos idosos? A nova regra retroage. A idade mínima de 70 anos, ou seja, 3 anos a mais do que quando a criação, à época, a linha de corte era 67 anos, caindo para 65 no ano 2000. Penaliza, portanto, os mais vulneráveis ao lhes exigir 5 anos a mais para se aposentar que o resto da população. Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que os mais miseráveis hão de penar mais tempo para obter uma renda de substituição na velhice? Por que discriminar mais uma vez quem foi discriminado a vida toda? Todos nós sabemos que lá no interior se começa o trabalho cedo. Muitos jovens com 12, 15 anos, quando estudam meio turno, outro turno estão na lavoura, estão na pecuária, no aprendizado da sua atividade rural. Isto, sem dúvida, acontece no sul, no norte, em cada canto e cada quadrante desse país. Há outro ponto crucial a salientar aqui: o fim da desvinculação do PPC e das aposentadorias rurais ao salário mínimo põe em risco o valor desses benefícios. A PEC não define como serão reajustados, podendo variar em função de interesses fiscais ou políticos, sem assegurar o patamar mínimo de consumo que justifica a existência de aposentadorias básicas. Emenda sua, 3 emendas. Quero permitir aqui, Padre Luiz Couto, uma manifestação sua, que conhece também tão bem essa... Deputado Chu, Vossa Excelência coloca com muita clareza que essa PEC 287 é a PEC da morte da Previdência Pública, ou seja, prejudica as mulheres, prejudica os agricultores, a mulher agricultora, as pessoas que têm o benefício da prestação continuada, e Vossa Excelência faz hoje uma análise mostrando que esse desmonte da Previdência Pública tem um objetivo: é acabar com a Previdência Pública e entregar a Previdência Privada. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, a certeza de que Vossa Excelência, que é um homem que defende a agricultura familiar, e você, numa agricultura que, principalmente do semiárido nordestino, que chove um ano e fica 5, 6 sem chover, para exigir que a contribuição individualizada, isso é a morte. Nunca mais essas pessoas haverão de se aposentar. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e a certeza de que Vossa Excelência aqui representa muito bem o povo gaúcho e, com certeza, os trabalhadores rurais, os trabalhadores, as mulheres que estão também lutando para que haja dignidade. Esse governo, infelizmente, parece que quer apenas favorecer aqueles que financiaram a sua ida para o governo, que é, ou seja, entregar a previdência privada para que quem tiver dinheiro pode se aposentar. O restante vai ter como única aposentadoria ser enterrado lá na cova, no cemitério, porque não vai conseguir se aposentar. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Afonso Mota, depois deputado Danilo Cabral, por gentileza. Primeiro, deputado, dizer da alegria, cumprimentá-lo pelo brilhante mandato que vem desenvolvendo em benefício do povo do Rio Grande do Sul. Sou testemunha do seu trabalho nas comissões, do seu trabalho no plenário, do empenho e da visão que tem patrocinado em defesa do Rio Grande, mas em defesa do Brasil, em defesa dos trabalhadores, em defesa da nossa atividade vocacionada do Estado, atividade produtiva. E agora quero fazer das suas palavras, não é, o meu conforto, quero fazer das suas palavras também a assimilação daquilo que penso na defesa dos trabalhadores rurais, na defesa da produção rural, com o seu posicionamento com relação à PEC, que tenta
tirar os direitos dos trabalhadores, que tenta atingir aqueles que trabalham na vocação, e eu tenho certeza que nós todos somados vamos impedir que essa tentativa de reforma mal sucedida, essa tentativa de reforma mal colocada, seja derrotada aqui na Câmara Federal e também no Congresso Nacional, para não ampliar as injustiças que sofre o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, parabéns a Vossa Excelência. Eu que agradeço, deputado Afonso. Deputado Danilo, por gentileza, o senhor que vem lá de Pernambuco. Deputado Heitor Chu, queria fazer um cumprimento especial à dirigente dos trabalhos nesse momento, a nossa querida companheira de partido também, a deputada Creuza Pereira. É uma satisfação ver essa mesa dirigente hoje sendo ocupada por mulheres. Todas as cadeiras ocupadas pelas mulheres. É um símbolo de que a gente precisa ainda reafirmar muitos compromissos em torno da luta pela igualdade de gênero nesse país. Mas é uma satisfação ver a deputada Creuza presidindo e fazer um cumprimento especial ao nosso querido companheiro de partido aqui também, o deputado Heitor Chu. Dá aqui, deputado, o nosso testemunho de que Vossa Excelência, né, de que convive conosco na nossa bancada do PSB, tem honrado a confiança que o povo do Rio Grande do Sul depositou no seu mandato. Quero dar o testemunho da defesa intransigente que Vossa Excelência tem feito aqui, da luta e das conquistas da sociedade brasileira, em especial dos trabalhadores do campo, que Vossa Excelência tem uma trajetória muito íntima e muito próxima da defesa da luta desses trabalhadores. Falar também, como Vossa Excelência, da nossa indignação em torno desse tema que está aqui hoje, né, sobre nós, que é a discussão da reforma da Previdência. Já tivemos a oportunidade de falar nas nossas reuniões da bancada, da nossa inquietação na forma como o governo do presidente Temer, infelizmente, insiste em tratar esse tema, podando o Congresso Nacional, né, de dar sua contribuição e, mais do que isso, podando a própria sociedade brasileira de também participar desse debate que vai mudar a vida de milhões de brasileiros. Infelizmente, né, a forma que o governo se relaciona com essa casa e com essa sociedade, né, limita a participação de todos nesse debate. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, né, por ser tão intransigente nessa defesa, em especial dos trabalhadores rurais. Por isso que eu fiz questão de subscrever uma emenda que Vossa Excelência apresentou, né, para que preserve a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Muito obrigado, deputado Danilo Cabral. Obrigado pela parte nesse grande expediente. E continuando aqui, indo já para os finalmente também, queria dizer que a quase totalidade das aposentadorias rurais e do BPC tem valor igual ao do salário mínimo. São 13 milhões de pessoas que estão envolvidas nisso. Desvincular tais benefícios do salário mínimo certamente vai incentivar o êxodo rural, jogar mais gente na favelização das periferias e das grandes cidades. As consequências são previsíveis. Vão desde o desabastecimento das pequenas cidades que dependem da agricultura familiar até a elevação dos preços dos alimentos, reforçando ainda a concentração fundiária. Por outro lado, quando falamos de aposentadoria rural, ao alcançar 8,5 milhões de beneficiários, representa movimentação econômica e incremento do PIB para os pequenos municípios. Entre os 10% mais pobres, aposentadorias e pensões chegam a representar 17% do PIB. Para melhor aprender a magnitude desse impacto, vale apontar que o pagamento de benefícios previdenciários representa um valor superior ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em 70% dos municípios brasileiros. O governo dá as costas a um modelo social cujo objetivo é o de elevar e manter a renda dos idosos, dos desempregados, das crianças e de outros grupos expostos à insegurança econômica, com transferências em montante adequado ao grau de desenvolvimento da sociedade. Deputado Evair de Mello, senhor que vem lá do Espírito Santo, homem identificado com assistência técnica e extensão rural, também tão importante ao campo, por gentileza, uma palavra sua. Deputado Heitor, primeiro deixar o registro da grandeza que o deputado Heitor Chu exerce o mandato aqui nessa casa, com fundamentação técnica, com grandeza de espírito e, acima de tudo, com comprometimento com os homens e com as mulheres do rural brasileiro que produzem alimento
para que possa chegar na mesa de todos os brasileiros. E deixar registrado aqui o comprometimento do meu mandato, aliado com o mandato que Vossa Excelência exerce nessa casa, na defesa incondicional da manutenção dos direitos já garantidos dos homens e das mulheres rurais do Brasil. É inadmissível cobrar dessas pessoas maior sacrifício do que já estão dando. Digna é a sua profissão e muitas vezes esses brasileiros que foram inseridos nesse mercado de trabalho sem nenhuma condição de estrutura básica. Muitos desses brasileiros estão onde não tem estrada, não tem telefonia celular, distante dos serviços médicos de saúde, seus filhos distantes das suas escolas. Por isso é inadmissível qualquer gesto que vá na direção de trazer qualquer prejuízo. Aliás, temos que manter esses ganhos já consolidados para esses agricultores e essas agricultoras, saudando as mulheres do meu Brasil, e acima de tudo, trabalhar para ampliar, para que outras categorias, inclusive, que tenham alimento na sua mesa, possam contribuir para que esses homens e suas mulheres, que têm limitações físicas nas suas atividades, em função do desgaste da força do trabalho que é no campo, e o Heitor conhece a minha frase: agricultura é negócio a céu aberto, e agricultor e agricultura não tem contra-cheque. Por isso, preciso do nosso reconhecimento, não só moral, mas também o reconhecimento para que possam ter alongado a sua vida final de trabalho, depois dos 55, 60 anos de idade, com dignidade. Parabéns pela sua defesa e o meu apoio incondicional às premissas que Vossa Excelência sustenta nesse belo oratório. Muito obrigado, deputado Evair. Deputado José Estélio, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, caro deputado Heitor Chu, que enobrece, engrandece o nosso partido, PSB do Rio Grande do Sul. Queria, primeiramente, saudar a nossa presidente da mesa, nesse momento, a deputada Creuza, que muito bem nos representa, e representa todas as mulheres brasileiras, com a sua experiência, com a sua história. Mas o deputado Heitor, o que seria do nosso país se nós não tivéssemos agricultura familiar? As cidades, a qual eu fui prefeito, por exemplo, ela está inchada, está grande e cresceu nas favelas, nas vilas, em função do abandono da terra do agricultor familiar. Nós queremos preservar o homem no campo. Preservar o homem no campo é mantendo a aposentadoria rural, incentivando para que cada vez mais o homem fique no campo, e a agricultura familiar, acima de tudo, representa o alimento na mesa do povo brasileiro. Então, quero, nesse momento, parabenizar a sua atuação nesse momento tão importante e delicado da vida nacional. Parabéns, PSB do Rio Grande do Sul tem orgulho da sua atuação. Deputado Lúcio. Deputado Heitor, parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que tem que fazer. Só queria registrar a presença aqui do prefeito lá da cidade de Ariquemes, do estado de Rondônia, que nos acompanha neste dia, do diretor-geral do DR de Rondônia, Ezequiel Neiva, e do deputado estadual Geraldo da Rondônia. Está nos visitando e trabalhando em prol do nosso estado. Muito obrigado, deputado. Ok, obrigado. Fico feliz que mais parlamentares se associam à nossa preocupação e que compreendem que a Previdência Social Rural é uma política pública estratégica para garantir a segurança alimentar da população brasileira. A cidade não vive sem o alimento. E o agricultor é quem tem a função de colocar a semente à terra para produzir o pão nosso de cada dia. Portanto, eu queria acrescentar aqui ainda, quando o governo nessa PEC 287 fala em exigir contribuição individual dos agricultores, tanto do homem, da mulher, como de cada filho, e não mais a contribuição sobre a produção como é hoje, e há muitos anos se contribui para a Previdência. O agricultor faz a sua parte quando vende a comercialização da laranja, do café, da uva, das frutas e de tantos outros produtos dos grãos, contribui para a Previdência. Ele também faz a geração de emprego, de renda, e abastece irrigando os cofres públicos. Portanto, ele tem a obrigação de ser olhado de maneira diferente nesta reforma. Aliás, a pergunta que se impõe é: que estímulo terá um jovem para permanecer no campo e fazer a sucessão rural com a redução drástica das possibilidades de se alcançar o direito à aposentadoria e de viver no campo com o mínimo de dignidade na velhice, inclusive com essa ameaça que ninguém está livre de sofrer um acidente e amanhã depois, em vez de se aposentar,
ser aposentado pelo PPC e aí estar desvinculado do salário mínimo. A contribuição individual, conforme o Censo Agropecuário de 2006, que é o último que temos, dá conta de que 49% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, o valor médio da renda monetária é R$ 255 ano, chegando a 1.500 para outros 11% dos estabelecimentos. Ou seja, muitos agricultores estão lá como agricultor de subsistência, como extrativista, não tem uma renda mensal, não tem carteira assinada e, portanto, a sua produção é o que lhe mantém e o excedente é o que faz com que tenha essa renda para a sobrevivência da família. Portanto, nós não podemos esquecer também aqui de que o Brasil é um continente, que ele é grande, que o Sul é uma realidade, o Centro-Oeste é outra, o Nordeste é totalmente diferente, devido às situações de emergência, secas prolongadas, ou as calamidades que também de vez em quando acontecem pelas chuvas intensas. Tudo isso precisa ser colocado na balança nesta hora. Não se pode tratar de forma igual quem é diferente. E essa questão previdenciária, sem dúvida nenhuma, precisa levar em consideração os períodos de produção sazonal, anual. Os agricultores e agricultoras não têm esses recursos mensais para contribuir para o sistema previdenciário. De outra parte, eu queria dizer também de que quando se avalia esse tema da PEC 287, é preciso olhar com muito amor e carinho as questões que estão ligadas à nossa juventude. O jovem, muitos já foram. As famílias não têm mais 10, 12 filhos como tiveram no passado. Quem ficará para fazer a sucessão rural? E diante desse cenário, eu quero concluir aqui essa nossa fala no grande expediente, fazer também um registro muito carinhoso ao deputado Bebeto, que pediu para a gente substituí-lo aqui. Pedir também aqui um registro com muita atenção, muito respeito às mulheres, senhora Lérida Pavanello, Elisete Rins, Diana Han, que são as diretoras da nossa FETAG do Rio Grande do Sul, que cuidam com tanto amor e carinho. Hoje tem centenas e centenas de mobilizações e caminhadas no Rio Grande do Sul, comemorando o 8 de março, pelas conquistas que se obteve com muito suor e sacrifício, mas também contra a reforma, a favor da Previdência Pública, e que a gente possa ter também a grandeza de homenagear as mulheres, essas mulheres que no dia a dia estão ao lado dos homens, nas famílias, nos sindicatos, nas cooperativas, nas atividades profissionais, nas atividades das mais diversas, e que a nossa sociedade com certeza não é pior do que é, não é mais desigual do que é, graças à sabedoria, inteligência das nossas queridas mulheres. E eu quero aqui, como trabalhador rural que sou, de quem trabalhou na agricultura até os 25 anos de idade, trabalhando na roça, concluir, portanto, ainda permitindo uma parte aqui ao deputado Rafael. Senhora Presidente, deputada Creuza, muito bem representando o partido na presidência dessa casa. Eu vejo ao seu lado esquerdo a conterrânea, minha querida amiga Zenaide, representando a bancada feminina do estado do Rio Grande do Norte. Deputado Heitor, Vossa Excelência sempre com muita sabedoria, com muito carinho, muita atenção, defendendo aqueles que precisam ser defendidos nessa casa, que é o homem do campo. Então não poderia também deixar de que Vossa Excelência possa defender nesse microfone o povo potiguar, principalmente o povo que sofre tanto com a seca no estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste brasileiro, os seus irmãos gaúchos, e tenho certeza que o povo gaúcho tem muita honra de tê-lo à frente dessa casa, Vossa Excelência, como um professor na bancada do PSB. Muito obrigado por defender esse plenário, defender o homem do campo e representar o PSB no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Para encerrar então, senhora Presidente, deputada Creuza, nossa homenagem a todas as mulheres, em especial também às trabalhadoras rurais, que levantam cedo,
que são da ordenha da vaca, que vão lá e fazem a higiene do leite, que produzem o pão nosso de cada dia, que alimentam esse país, seja na seca, na chuva, na enchente, no frio, na geada, expostos às mais diversas adversidades. Parabéns às mulheres, parabéns às guerreiras que lutam. E para encerrar, eu queria deixar aqui registrado mais uma vez de que esse parlamentar que veio aqui com o voto dos homens e mulheres simples do Rio Grande do Sul, que estão lá na roça, vai votar contra esta reforma da Previdência, deputado Júlio Delgado. Deputado Heitor Chu, se a nossa presidente, que com a honra da nossa bancada preside essa sessão, conceder a Vossa Excelência mais um minuto, é só vir correndo no meu gabinete para cumprimentá-lo, saudá-lo e dizer do comprometimento. Muito tem se dito sobre a avaliação, deputado Zenaide, dos parlamentares. E olha a categoria dos parlamentares que nós temos agora presidindo na mesa, nessa sessão, como grande orador. Deputada Conceição, deputada Cristiane, deputada Zenaide, deputada Creuza e Jô, junto com a Benedita, com a fala do deputado Heitor. Esses parlamentares enobrecem o Congresso Nacional, valorizam o Congresso Nacional. E eu tenho certeza que, sintonizado com Vossa Excelência, Vossa Excelência que sabe muito bem da nossa postura aqui, não só com relação ao sentimento da PEC da Previdência, mas com todas essas mulheres, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos estar defendendo os direitos das mulheres trabalhadoras, das mulheres brasileiras e, acima de tudo, do povo brasileiro com relação à reforma da Previdência. Essa que está aí não passará. Um abraço, deputado Heitor Chu. Muito obrigado.